Zacarias capítulo 7. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e os seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Como uma tempestade, eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. O capítulo 6 de Zacarias é uma pergunta religiosa, sobre um ritual. Neste momento, neste contexto, o que já está acontecendo, o templo já está sendo reconstruído. Este jejum era para chorar, lamentar e pedir o favor de Deus para reconstruir o templo. Então a pergunta dos religiosos era a seguinte: já que o templo está sendo reconstruído, devemos continuar jejuando e orando? Deus ele devolve essa pergunta com uma resposta muito mais completa do que a que eles queriam. Ele está falando: ok, vamos então conversar sobre jejum? O jejum verdadeiro para mim é quando você faz a minha vontade, trata bem o próximo, você tem fruto do Espírito. Ele põe uma lista aqui de coisas que para ele, se não tiver isso na sua vida, teu jejum é só passar fome. Não passa do teto o teu jejum. É só você pensar que tem muitas religiões que servem as trevas e que jejuam também. Então ele está falando: olha, um jejum precisa ser associado a uma vida de santidade, a uma vida alinhada comigo. Senão é vazio, é um ritual vazio, não faz sentido nenhum. Era melhor nem fazer. É isso a resposta de Deus. Ele está falando: eu ouço sim,
Eu o ensinei a orar, a jejuar como uma arma de guerra, mas tem que ser o jejum aliado à transformação, uma vida de santidade. E ele ainda fala no capítulo 7 de tudo que não lhe agrada. Eu quero repetir o versículo 9, só para você sentir um pouquinho novamente, porque ele fala de dois assuntos aqui no versículo 9. O primeiro, ele fala o tempo todo, Zacarias é o livro que só usa o nome Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque é um tempo de muita guerra. Mas aí você pode dizer, peraí, aonde que está a guerra? A partir do momento que o povo não está mais na Babilônia, o povo não está vivendo nenhuma guerra. Tudo bem que eles estão embaixo do Império Medo-Persa, mas não está tendo guerra. Pelo contrário, eles estão numa reconstrução. Aí nós entramos no ponto. O Senhor está mostrando que toda restauração, toda reconstrução tem grande guerra, porque o inimigo não quer. Ele quer ver pessoas arruinadas, mas pessoas que se levantam das cinzas, pessoas que são restauradas, isso ele não quer ver, por isso vai ter guerra na mente, nas emoções. E ele diz aqui, o que agrada a Deus é que você seja bondoso, misericordioso uns com os outros, não oprima, ou seja, justo, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça plano para prejudicar o seu próximo. Muitas vezes você justifica o plano para prejudicar o seu próximo. Cuidado, porque o espírito de Caim ainda está por aí. E quando você fala mal, quando você debocha, quando você exagera as coisas a respeito do teu irmão, você está fazendo exatamente o que está escrito aqui. Você está destruindo o seu irmão. Eu vou repetir como está aqui, não faça plano para prejudicar o seu próximo. A palavra que é dita, a calúnia, ou palavras contra o teu próximo, é para prejudicar. E Deus está falando, não adianta você orar, não adianta você jejuar, e eu não vou te ouvir. Então muda, porque eu quero que você tenha uma vida alinhada, ajustada, com o trono, para poder viver vida e vida em abundância aqui na terra. Esse é o capítulo 7 de Zacarias, e eu vou terminar lendo o versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o exército de Deus. Deus clama. Sabe o que ele está clamando? Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, eu quero te dizer que o Senhor tem clamado para que você se volte para Ele. E Ele está falando, não adianta você orar se você não responde ao meu chamado. Então, responda ao chamado de Deus e você vai ver as suas orações respondidas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo capítulo.